colocar para gravar. Nós teremos aí uma aula sobre um pouco de história da igreja e pretendo falar um pouco da história da igreja medieval, né, primitiva, medieval e o tempo da reforma, se tudo correr bem. Ontem, eu enviei para vocês um arquivo sobre os pré-reformadores. Eu ia acrescentar aquilo na aula, mas eu vi que ia ficar muito grande, e aí eu achei por bem não colocar na aula, mandar por fora, entendeu? Assim vocês, quem quiser, pode dar uma lida lá a respeito dos pré-reformadores. Nós vamos falar bem rápido aqui sobre eles, tá bom? Vamos fazer uma oração, a gente já faz a leitura bíblica e a gente dá início na aula, tá bom? Eu vou pedir para o presbítero Tarcísio nos conduzir em oração, pode ser? Obrigado. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Senhor nos abençoe neste novo encontro, nesta aula, presidida pelo Diogo, a fim de que todos nós possamos aprender mais de Ti e da história da Tua igreja nesta manhã. Abençoe todos os que estão participando e faça com que realmente este aprendizado faça diferença nas nossas vidas. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Estou aqui deixa eu só dar uma olhadinha aqui na sala de espera. Tá, beleza. Então, hoje é um pouco sobre a história da igreja geral, né? Da igreja como um todo. E aí, no domingo que vem, a gente entra, se Deus quiser, se Deus nos abençoar, entraremos na aula sobre a história da igreja presbiteriana, tá? Do presbiterianismo. A nossa leitura em classe está em Mateus 16. É um texto bastante conhecido. Mateus 16, verso de 13 a 18. Mateus 16, verso de 13 a 18. Vou ler, tá bom? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse é um texto bastante conhecido, né, que fala sobre a instituição da igreja. Então, ele vai subsidiar nossa aula de hoje, tá? Notando que Jesus, ele está, nesse texto, ele está nas suas caminhadas, né? Que ele fez enquanto esteve aqui na Terra. E aí, quando ele está ali próximo da região de Cesareia, haviam várias Cesareias, tá? Era muito comum os impérios, quando ocupavam alguma região, criar ali uma cidade com o nome do imperador. Então, por exemplo, o Alexandre, durante o Império Macedônico, ele edificou várias Alexandrias, tá? Então, tinha várias cidades de Alexandre, por toda a região do Império Macedônico. Quando o Alexandre morreu e os seus generais assumiram o lugar, por exemplo, o Antíoco, ele criou várias Antioquias, a Bíblia cita duas delas, tá? E quando o Império Romano ocupou os espaços aí ali europeu, né? Ocupou praticamente quase toda a Europa, e ali aquele Oriente próximo, ali a região ali da Palestina,
ele criou cidades chamadas Cesareias, tá? Essa é a Cesareia de Filipos, ou de Filipe. E, então, ali, quando Jesus estava andando por ali, ele tem essa conversa, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí cada um tinha uma, né? Os discípulos falaram, olha, alguns dizem que você é um dos profetas que retornou, né? Tinham várias respostas sobre isso. E aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí eles responderam, né? Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele faz essa declaração. Essa declaração que Jesus faz a respeito da igreja, né? Ele se apropria de uma palavra grega chamada, né? A palavra grega eclesia, que significa a Assembleia dos Cidadãos, né? Os chamados para fora. Jesus utiliza essa palavra que é traduzida para português como igreja, né? A palavra eclesia. E aí Jesus fala, olha, contra mim, eis que sobre essa pedra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Existe uma discussão aí quem seria essa pedra. Alguns, principalmente os católicos, afirmam que a pedra é Pedro, porque a palavra, o nome Pedro é uma palavra grega Petros, e aí Jesus fala sobre essa Petra, que é uma outra palavra grega que significa pedra grande, Petros é pedra pequena e Petra é pedra grande. Mas os católicos entendem que o Pedro, a pedra ali é o próprio Pedro. Então, a igreja estaria edificada sobre o Pedro. Alguns grupos protestantes dizem que não, que é um trocadilho de palavras feitos por Jesus. E aí ele está falando, você é pedra pequena, mas sobre essa rocha, ou seja, sobre essa afirmação que você disse agora, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Mas eu não quero entrar nessa discussão da pedra aí, porque não é sobre isso que eu quero falar, mas só o que Jesus fala, né? Sobre ela edificarei a minha igreja. Eu acredito que a pedra ali é Jesus, não Pedro, não o apóstolo. É sobre Jesus que a igreja está edificada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia que algumas pessoas têm, eu já vi pessoas ensinando isso, é que a pedra, ou melhor, que as portas do inferno elas estão abertas e os inimigos saindo contra a igreja, mas não é esse o simbolismo. A porta ela é um símbolo de defesa, tá? Quando a Bíblia fala, Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a ideia que Jesus está passando é que o inferno está tentando se proteger dos ataques da igreja, mas a igreja vai destruir a porta do inferno e vai saquear de lá o que lhe pertence. Tá? Então, a porta ali, o diabo não está na ofensiva, o inferno não está na ofensiva, o inferno está na defensiva. Porque quando você cercava uma cidade no mundo antigo, você estabelecia um cerco, o local onde você atacava as muralhas, mas principalmente as portas. Porque entre a muralha e a porta era sempre o local mais frágil. Então, os ataques, né, eles atacavam as muralhas e a porta, mas com a intenção de destruir as portas. Né? Porque, às vezes, o que acontecia? Na tentativa de invadir a porta, jogava óleo quente, enfim, sobre os invasores. Então, eles atacavam vários pontos da muralha, mas principalmente a porta, porque ela era o local mais frágil. Tá? Então, o inferno estaria na defensiva, tentando se manter diante da igreja, mas a porta não prevaleceria, a igreja avançaria, invadiria o reino do diabo e tomaria de lá o que lhe pertence, que pertencia a Cristo, bom? Que são os eleitos de Deus, tá? Bom, vamos lá então, seguindo aqui com a nossa aula. Eu coloquei aqui, na nossa imagem, a sarça ardente, tá? Só que essa sarça não parece com a nossa sarça. Por quê? Porque essa sarça é a sarça da Igreja Presbiteriana da Escócia. E como a Igreja Presbiteriana surgiu na Escócia, eu achei que seria mais interessante colocar a sarça da Escócia. E tem aí essa inscrição em latim, né? Nec tamen consumebacur. E ela não se consumia.
É porque a sarça ardente é daquela visão de Moisés, né? Vocês se lembram, imagino. Moisés, ele vê uma sarça que queima, mas não se consome. E aí, Moisés, ele fica espantado e ele vai, e ele fala, né? Irei até lá e verei essa grande visão. E aí, quando ele está indo, Deus está naquela sarça e fala para ele, olha, tira a sandália dos teus pés, pois a terra onde pisa é terra santa. E aí Deus conversa com Moisés ali, naquela sarça. Ali é lógico que é Deus ali numa visão como descrever, não é um antropomorfismo, mas é uma porque não tem forma de homem ali, né? Mas não é antropos, né? Mas ali é uma figura que o Moisés poderia compreender, uma figura física de algo que é espiritual, tá bom? E aí ele está vendo aquela sarça e ele vai até lá, e esse é o símbolo da igreja presbiteriana. Mas ela não se consumia. Queima, mas não se consome, tá bom? Vamos seguir aqui com a nossa aula. Introdução. Antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado salvar os seus eleitos. Efésios capítulo 1, verso 4. Eu vou ler para vocês que está escrito aqui. Ó. Efésios 1, 4 diz o seguinte. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, e aí vai para o 5, tá? Mas o que eu quero, o 5 completa a ideia, mas o 4 aqui já nos dá a ideia que eu quero passar para vocês. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse, antes que nós existíssemos, Deus já havia planejado nos salvar, tá? Fazia parte do plano de Deus criar uma organização para arrebanhar os seus eleitos. Então, Deus planejou lá na eternidade salvar indivíduos, mas ele já, junto com o plano de salvação de indivíduos, havia um plano de arrebanhar, ou seja, de juntar, de unir esses indivíduos num local só, ou num local onde eles possam um auxiliar o outro nas suas dificuldades, um aconselhar o outro, onde eles possam exercer amizade, onde eles possam desenvolver os seus dons, onde eles possam aprender de Deus, tá bom? Exercer o amor, o fruto do Espírito, enfim, essas coisas todas. Assim sendo, existe um sentido em que a salvação é individual, ou seja, Deus salva indivíduos, né? A gente costuma dizer isso. A salvação é um ato individual, realmente, a salvação é individual. Existe também, porém, né, existe também um sentido em que a salvação é coletiva. Porque, embora Deus salve indivíduos, esses indivíduos não ficam soltos por aí. Sempre que a Bíblia vai usar figuras de linguagem para explicar a respeito da relação da igreja, ela utiliza linguagem do coletivo. Nós somos ramos de uma mesma árvore, nós somos membros uns dos outros, né? Nós somos Jesus é a cabeça de todo o corpo, que bem ajustado funciona para a glória de Deus, para o crescimento. Então, nós somos membros uns dos outros. E a ideia que Jesus passa, ou a Bíblia passa, Paulo ali no caso, né, falando dos membros uns dos outros, ele passa, quando ele trata dessa questão, é que cada um seria como se cada um fosse um órgão. Lembra que ele falou, olha, se todos fossem olho, que seria do corpo? Se todos fossem dedo, que seria do corpo? Todos fossem mão. Então, um não pode dizer para o outro, olha, porque eu sou olho, eu não preciso da mão. Então, cada órgão, o corpo precisa de todos os órgãos, e todos os órgãos funcionando bem, o corpo todo estará sadio, funcionando bem. Né? Então, não tem essa de membro mais importante. Todas as funções são importantes e todos auxiliam ao outro, né? um auxiliando o outro para que o corpo funcione bem, para a glória de Deus. Tá? Então, há um sentido que a salvação é individual, mas há também um sentido que a salvação é coletiva. Tá bom? Uma vez que os eleitos, indivíduos, né, se reúnem em uma comunidade da fé, e isso é o sentido coletivo.
tá bom? Bem, vamos seguir aqui. Bom, aí nós temos eu fiz um esquema aqui que vai nos mostrar aqui inicialmente como foi que Deus trabalhou essa questão do coletivo, tá? Então, assim, nós temos a salvação, né? O indivíduo, Deus escolhe indivíduos, mas ele reuniu inicialmente esses indivíduos num grupo. Que grupo era esse? A família, tá? Então, o primeiro grupo onde, se nós formos ver lá lá em Adão, né? Sete, aquele pessoal todo, Noé, enfim, esses primeiros, né, homens, esses primeiros agrupamentos humanos, nós vamos ver que não havia igreja, não havia uma nação onde Deus se revelava. Onde é que Deus trabalhava o seu conhecimento na vida? Quem tinha a responsabilidade de transmitir o conhecimento de Deus para a próxima geração? Era no ambiente familiar. Tá? Então, Abraão instruiu sua família, instruiu Isaac ali, Isaac instruiu Esaú e Jacó. Tiveram problemas ali, tá? Não estou querendo dizer que não tinha bastante problema ali, mas eles iam instruindo internamente, dentro ali do ambiente familiar, eles eram sendo instruídos em quem era Deus, tá bom? Jacó passou para os seus filhos, também teve bastante problema, tá? E assim por diante foi até que formasse o próximo grupamento aí, que é a nação. Uma vez que Deus primeiro começa a trabalhar com indivíduos, reúne esses indivíduos dentro da família, com o passar do tempo, Deus escolhe uma nação inteira para que essa nação fosse o sacerdócio dele neste mundo. Então ali haviam a nação, lógico, dividida em tribos, essas tribos divididas em clãs, né, famílias, e essas famílias tinham a obrigação, se você for ler as instruções que Deus dá ao povo de Israel quando eles saem do Egito, e aí eles vão se tornar uma nação nesse processo de deserto, a travessia do deserto e entrada da terra de Canaã, ali, daquela região ali, da Palestina, que a gente chama de Terra Santa, né, ou de Terra Prometida. Quando eles estão entrando ali, que eles vão se tornar, deixar de ser um amontoado de povo para se tornar uma nação constituída, Deus faz o quê? Dá uma lei para esse povo, né? Instrui eles como que eles vão fazer né, entrega a eles uma constituição, uma lei, né, uma lei nacional, uma lei federal. Ali, aquela nação, aquelas pessoas, elas deveriam aprender a respeito de Deus, e a transmissão do conhecimento de Deus ainda estava na família. Então, o fato de haver uma nação não diminui a obrigação das famílias. As famílias ainda tinham a obrigação de transmitir o conhecimento de Deus. Inclusive, a obrigação era do pai. É lógico que, não havendo pai, essa obrigação passava para a mãe, não havendo a mãe para um tio, algum parente mais próximo, mais velho, um irmão, enfim, alguém teria que ter essa obrigação, mas a criança, a nova prole, não poderia, em hipótese alguma, deixar de ter essa transmissão do conhecimento. E eles deveriam ensinar como? Andando pelo caminho, sentado descansando, na hora de comer, várias vezes Deus fala assim, olha, vocês vão levantar aqui um monumento de pedras. E aí, quando os seus filhos perguntarem, o que são essas pedras aqui, pai? Aí você vai dizer para ele, olha, essas pedras aqui, eu estou falando das pedras, é quando eles atravessam o Rio Jordão, tá? Essa pedra, porque um dia nós tínhamos um rio para atravessar, nós tínhamos que ocupar essa terra, e Deus parou o rio para nós, deixou que nós atravessássemos o rio em seco, na época da enchente, e nós atravessamos com o pé seco, e Deus nos deu essa terra. Então, haviam vários marcos, haviam festas, haviam marcos, haviam momentos em que os pais deveriam ensinar os filhos. Então, haviam vários momentos em que a família deveria transmitir o conhecimento de Deus, tá? E haviam também momentos em que a nação, né, como nação, esse conhecimento seria passado. Por fim, Deus abrangeu, olha como a coisa começou. O indivíduo depois passa para a família, a coisa vai se ampliando, né? Nação, e agora, no Novo Testamento, na nova dispensação, né? Na nova administração da graça, ou na atual, né? Na atual gestão da graça, a coisa passou de nação para igreja. E aí, com a igreja, ela alcança o quê?
todos os povos, tribos e nações. Olha que coisa maravilhosa. Até nisso Deus é organizado, extremamente organizado, né? Então a coisa vai expandindo do indivíduo para a família, para a nação, e aí, por fim, acabou meu espaço aqui na tela, mas para todos os povos, tribos e nações. Quer dizer que todos os povos serão salvos? Não. Todas as nações serão salvas? Não. Não. Todas as pessoas? Não. Nem Israel, Paulo fala disso. Nem todos que estão em Israel são verdadeiros israelitas. Eles eram israelitas de fato, tá? Nascidos ali da descendência de Abraão, mas não eram israelitas no sentido da promessa, eles não seriam salvos, não havia essa ideia de que todo o israelita seria salvo, tá bom? Paulo trata disso. Legal até aí? Então Deus teve esse plano de salvar indivíduos, mas esses indivíduos estariam inseridos em uma comunidade. Legal até aí? Tranquilo? Vamos lá. Primeira igreja é chamada de igreja primitiva, a igreja dos primórdios, tá? A igreja dos seus primeiros momentos, do primeiro século, comecinho do segundo século, é chamada de primeira igreja. Existe uma discussão aí de quando termina o período da igreja primitiva. Uns acreditam que é o ano 70, porque foi a destruição de Jerusalém, e com a destruição de Jerusalém no ano 70, olha, deixa eu explicar com calma aqui. Nós estamos hoje no ano 2070, 2070 é complicado, hein? 2020. Nós estamos no ano 2020. Desculpa aí o equívoco. Nós estamos no ano 2020. Então, pensa que no ano 70, tá? 1, 2, 3, 4, 70. No ano 70, Jerusalém foi tomada, foi destruída, e os líderes da igreja que estavam em Jerusalém foram obrigados a abandonar Jerusalém. Tá? Pedro, enfim, foram obrigados a abandonar Jerusalém, porque Jerusalém não existia mais. Tá? Foi tomada pelo Império Romano. Já estava sob ocupação romana, mas houve uma revolta dos judeus, e nessa revolta, no ano 70, os romanos destruíram de uma vez por todas Jerusalém. Tá? Sobrou ali da cidade o Muro das Lamentações, que está de pé até hoje. Tá bom? É uma parte externa do muro do templo. Tá bom? E aí os apóstolos que permaneciam em Jerusalém foram obrigados a abandonar Jerusalém. Alguns acreditam que esse é o fim do período da igreja primitiva. Outros acreditam que o fim do período da igreja primitiva é o ano 95 para o ano 100, tá? Aqui da nossa era, depois de Cristo. Por quê? Seria o período que em João, o último dos apóstolos, morreu. Existe uma discussão, então, não vou ficar brigando por causa disso, que não vale a pena, mas entre o ano 70 e o ano 95 acabou o período da igreja primitiva. Quando a gente pensa em primitivo, a gente pensa em homens das cavernas, tá? Mas não é isso que significa a palavra primitivo. Ela significa a palavra primitivo vem de primeira, tá? A primeira igreja. Ela não tinha um nome, tá bom? Até algumas denominações às vezes brinca. Eu já vi muita denominação falando isso. Quando lá na igreja presbiteriana de Jerusalém, né? Ou os batistas puxam para o lado deles, né? A igreja batista lá de Jerusalém, com o pastor Pedro, os assembleianos fazem a mesma coisa. A igreja Assembleia de Deus lá é brincadeira. A primeira igreja não tinha nome, era só igreja. A igreja tinha o nome de igreja, tá? Nós que hoje chamamos ela de primeira igreja ou igreja primitiva, tá bom? Embora a Igreja Católica Apostólica Romana se proclame como sendo a igreja primitiva, existem várias diferenças entre essas duas instituições. Normalmente a Igreja Católica, ou os católicos romanos, que é o católico que você conhece, tá? Eu coloquei o nome inteiro aqui da igreja, tá? Igreja Católica Apostólica Romana, mas eu vou utilizar o termo Igreja Católica daqui para frente, tá bom? Embora aqui nos slides eu coloque o nome inteiro, para diferenciar. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês por quê. Tá? Mas eu vou utilizar o termo católico, que é o termo mais comum que a gente usa aqui para se referir à Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bom? Normalmente a Igreja Católica ela diz que ela é a herdeira da Igreja Primitiva, que ela é a Igreja Primitiva. Tá? É que passou o tempo, mas ela continua sendo a Igreja Primitiva. Embora eles digam isso, existem umas diferenças muito grandes a respeito dessas duas instituições, a Igreja Primitiva e a Igreja Romana, tá bom? A Igreja Católica.
Vamos lá, seguindo aqui então. A Igreja Católica. Deixa eu só tratar de uma questão aqui, que eu acho que seria interessante falar sobre ela. Quando no credo apostólico, você já deve ter recitado o credo apostólico. A gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E aí chega um momento do credo, uma frase do credo que diz assim, ó, crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na vida eterna e tal. Eu até deixei ali católico em azulzinho ali. Nós evangélicos, quando nós recitamos o credo apostólico, nós não utilizamos a palavra católico, nós utilizamos normalmente a palavra universal. Tá? Alguns até acham que porque tem esse católico aí no meio, esse credo não pode ser recitado pelos cristãos. Isso é um engano, viu, irmãos? Porque o credo apostólico ele é anterior à Igreja Católica. Ele é um credo cristão. Ele é um credo cristão e muito bom, tá? Para deixar claras as doutrinas, né? De forma resumida, as nossas doutrinas. Tá bom? Então, o termo católico aí, que a gente utiliza universal, ele tem um significado. Olha, eu coloquei aqui embaixo, ó. A palavra católico é derivada da palavra grega católicos. Católicos, tá? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o capa, alfa, teta, ômicron, lambda, e aí vem aqui, ó, católicos, tá bom? E aqui eu coloquei aqui a transcrição, né, do significado dessa palavra grega aqui, ó, que significa universal. Você tem uma ideia, vem de junção de duas palavras gregas, tá? Kata, que é junto, e holos, né? Da onde vem a nossa palavra holístico, né? Holos significa todo, né? Então, todo aqui, né? Estou passando o mouse aqui na frente, embaixo para vocês verem. A palavra católicos, então, a tradução livre dela seria o todo unido, o todo reunido no mesmo local. Por isso que a gente traduz por universal. Então, a nossa igreja, a igreja cristã, ela tem um sentido realmente que ela é católica. Tá? Aí nós não estamos falando de catolicismo romano, tá? Não a igreja católica apostólica romana. Mas a igreja de Cristo, ela é católica, porque ela é universal. Por que ela é universal? Porque ela é composta de todos os salvos de todas as eras. É aquilo que a gente chama, em teologia sistemática, de igreja invisível, que é formada pelo todo de salvos de todas as eras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, de todas as nações. Então, ela tem esse sentido abrangente, universal. Então, a Igreja de Cristo, ela é realmente católica, porque ela é universal, tá? Ela só não é aquela denominação, né, Igreja Católica Apostólica Romana, que ela tem vários problemas doutrinários que nós vamos tratar aqui. Não adianta nós tentarmos harmonizar, é irreconciliável as diferenças entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes, tá bom? Por diversos motivos que nós vamos tratar de forma superficial hoje aqui na nossa aula, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui. Diferença preliminar entre a igreja primitiva e a igreja católica apostólica romana. Eu vou depois passar uma lista aqui de ensinos controversos, vamos dar o nome correto às coisas, ensinos heréticos que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina. Eu vou dar a lista aqui daqui a pouquinho para vocês e quando elas foram colocadas oficialmente entre as crenças católicas. Mas, inicialmente, nós temos aqui uma diferença básica entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Primitiva. A primeira delas é o sistema de governo, tá? O que é o sistema de governo? É um sistema de administração. Como essa igreja é governada, como ela é administrada. A igreja primitiva era governada por um sistema presbiteral, tá? Vou ler com vocês Tito. Essa é uma das passagens de muitas, tá? Mas eu peguei uma só aqui. Tito, capítulo 1, verso 5. Vou ler para vocês.
O texto diz o seguinte: por essa causa, Paulo está falando para Tito, tá? Paulo está escrevendo para um discípulo dele, que agora está se tornando pastor, chamado Tito, tá? Os nomes são estranhos, mas o nosso nome também deve ser bastante estranho para eles. O Tito está escrevendo para Tito, dizendo: olha, por esta causa eu te deixei em Creta. Qual é a causa? Por que ele deixou o Tito em Creta? Para que puseste em ordem as coisas restantes, ou seja, Paulo passou por Creta, pela ilha de Creta, pregou ali, organizou, né, inaugurou a igreja, mas não estava totalmente organizada. Então Paulo fez o quê? Ele seguiu o caminho, ele não podia ficar mais tempo ali, por um motivo que a gente aqui não interessa para nós aqui agora nesse momento, tá? Por um motivo que a gente não sabe. Paulo precisou seguir, e aí ele deixou Tito na cidade. Para quê? Para que Tito estabelecesse, organizasse o restante das coisas que faltavam. Que coisas eram essas? Enfim, organizar a igreja, completar a organização da igreja. E uma dessas coisas que fazia parte da organização da igreja, está escrito aqui, ó, bem como em cada cidade, ou seja, em cada cidade da ilha de Creta, tinham várias cidades ali, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, para Paulo, uma igreja só estava organizada quando ela tinha um sistema de governo, anciãos para administrar aquela igreja. Quem eram os anciãos que administravam a igreja? Os presbíteros. Então, esse é o modelo que a igreja adotava. Por várias vezes, Paulo fala da importância dos presbíteros. Pedro, não estou falando de Paulo agora, Pedro, ele chega a falar que ele era um presbítero também, tá? Porque não havia nenhuma diferença entre ser um apóstolo e ser um presbítero. Nós vamos tratar disso daqui a algumas aulas, mas, por exemplo, nossa igreja é constituída, a nossa igreja ela tem 2 oficialatos, tá? 2 grupos de oficiais. Nós temos os presbíteros e os diáconos. São só esses 2 grupos. Mas e o pastor? O pastor é um dos presbíteros, tá? O grupo de presbíteros é dividido em 2 grupos, que são os presbíteros regentes e o presbítero docente. O presbítero docente é o pastor da igreja, mas ele é um dos presbíteros. E o presbítero e os presbíteros regentes são os demais presbíteros junto com o pastor, tá bom? Então, tanto é que assim, nas decisões da igreja, o voto do pastor conta como voto igual a dos outros presbíteros em nossa igreja presbiteriana, tá bom? Normalmente o pastor ele só vota quando está empatada ali a votação e ele acaba dando o seu voto de Minerva, né, que a gente chama. É o voto de desempate, tá? Mas o voto dele conta como um voto igual ao dos outros. Ele o voto dele não vale mais do que o voto dos presbíteros, tá bom? Então, era assim que era organizado a igreja primitiva. Havia a Assembleia dos Anciãos, né, que eram os presbíteros, a palavra presbítero significa ancião, e os presbíteros, eles administravam a igreja, administravam, enfim, os recursos, administravam a disciplina, administravam a doutrina, então eles tinham ali a incumbência de administrar aquela igreja. Então, a igreja primitiva era administrada dessa forma. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela adota até hoje um sistema episcopal de governo. O que significa isso? Você tem até ali você tem os padres, né? Os bispos, aí dos bispos em diante você tem arcebispos, cardeais e o Papa. E quem é que manda na igreja? Quem é o cabeça da igreja? De fato, é o Papa. Por mais que eu fale que é Cristo, mas o Cristo, né, Jesus, ele tem o seu vicário ou seu vigário aqui na Terra, e o vigário de Cristo é o Papa. Então, ele é o cabeça. A decisão do Papa é a decisão que comanda. Ele é, inclusive, considerado como dogma pela Igreja Católica, ou seja, uma verdade incontestável. Você não pode contestar isso. Ele é, quando fala, né, ex cátedra, né, quando ele fala da cátedra, ele fala, né, na condição de Papa, ele não erra, é infalível. Tá? Ele é como se fosse Deus falando pela boca dele. Essa atribuição que é dada
ao Papa, irmãos, está além até da atribuição que nós damos aos apóstolos. Por quê? Nós, às vezes alguém pode imaginar assim, mas não é assim que funciona. Por exemplo, Paulo, ele era inspirado? Nós não acreditamos que Paulo era inspirado, nós acreditamos que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Quer dizer que em todo momento Paulo ele era infalível? Não. Tá? Se você for ler, inclusive a epístola, melhor, a epístola não, o livro de Atos, você vai ver ali momentos em que Paulo cometeu alguns erros, Pedro também. O próprio Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, que ele teve que repreender Pedro porque Pedro estava fazendo coisas erradas, entendeu? O que Pedro estava fazendo? Eles estavam ali reunidos numa igreja de gentios, ou seja, de uma igreja de não-judeus, e Pedro estava comendo com eles ali normalmente, tá? Provavelmente comendo até coisas que Pedro, um tempos atrás, ele não comia. E quando chegou um pessoal judeu ali da parte de Tiago, Pedro fez o quê? Se afastou dos gentios e começou a recriminar os gentios pelas suas atitudes ali. Não era nenhum pecado. Era ali por comer coisas que não eram, que os judeus não podiam comer, carne de, por exemplo, carne de porco, essas coisas que o judeu não come de jeito nenhum, o gentil comia, dentre outras coisas. E aí o Pedro, quando viu os judeus ali, ele se afastou. E aí Paulo viu aquilo ali e viu hipocrisia na atitude de Pedro. E aí chama e dá uma dura no Pedro, na frente de todo mundo, sem nenhum pudor. Dá ali uma chamada ali no Pedro ali, o Pedro se submete. Paulo ainda fala, e ele se submeteu porque ele era repreensível, ele aceitava ser repreendido quando estava errado. E Pedro reconheceu que estava mesmo errado. Ou seja, Pedro não era infalível. Pedro não era inspirado. Pedro, ele escreveu de forma inspirada, mas nem todo o tempo. Ele não era 100% inspirado o tempo todo, tá? Mas o católico acredita que o Papa, ele é inspirado em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, tá bom? Bem, vamos lá. Então, essa é uma das diferenças preliminares entre as duas igrejas, a igreja primitiva e a igreja católica romana, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas nós poderíamos colocar, o Papa e os sacerdotes da Igreja Católica Romana, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, eles não podem se casar. Mas Pedro era casado, ele tinha uma sogra. Lembre-se, né? Jesus, inclusive, curou a sogra dele. Então, Pedro era casado. Não há nada que nos encoraje a pensar que os outros apóstolos não fossem casados também. Paulo, em um determinado momento de sua vida, não era casado. A gente não sabe se ele foi casado em algum momento da vida, tá? Mas isso é uma discussão que eu não quero entrar nela, porque senão a gente vai gastar muito tempo numa discussão que não tem tanto importância para a nossa aula de hoje, tá? Se Paulo foi casado ou não. Mas Pedro, com certeza, era casado. E ele é considerado pela Igreja Católica como o primeiro Papa. Inclusive, por aquela passagem que nós lemos inicialmente ali de Mateus, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro teria recebido as chaves do reino, né? As duas chaves. Inclusive, o símbolo da Igreja Católica são as duas chaves, né? Cruzadas, às vezes. Enfim, a chave né? dos céus e do inferno. Tá bom? Do reino de Deus. Vamos seguir aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana surgiu das transformações sofridas pela igreja primitiva. Então, se a gente fosse, como que nós podemos encaixar, então, essa igreja católica? Ela surgiu das transformações ocorridas na igreja primitiva. Com o passar do tempo, a igreja primitiva sofreu várias transformações que vai culminar na igreja católica apostólica romana. Vamos seguir aqui. Um pouco de história, tá? A igreja, inicialmente, foi considerada como uma seita judaica. Então, inicialmente, o cristianismo ele era considerado como uma seita judaica. Quando a gente fala ali de seita, não pense no sentido pejorativo que nós temos hoje. Hoje, quando a gente fala de uma seita, a gente pensa aquelas coisas muito esquisitas, de pessoas que mexem com coisas diabólicas, com coisas obscuras e tal. Mas a palavra latim seita, secta, em latim, ela significa somente corrente de pensamento. Então,
originalmente ou etimologicamente, né, na origem da palavra, a palavra seita só significa uma corrente, uma vertente no caso ali de uma corrente majoritária. Qual seria a corrente majoritária? A corrente majoritária seria o judaísmo, e aí os romanos achavam que o cristianismo, a seita do caminho, como eles chamavam, ou a seita dos nazarenos, era só mais uma seita, dentre tantas que tinham lá no judaísmo, que não era nada de ruim, tá? Imaginar isso, naquela época. Não havia um sentido pejorativo, tá? Esse sentido pejorativo surgiu por causa da semântica, a palavra mudou o sentido, né? A semântica da palavra seita mudou com o passar do tempo, tá bom? Mas, por exemplo, os fariseus eram uma seita judaica e eles eram muito respeitados entre o povo. Os saduceus eram uma seita judaica e eles cuidavam, inclusive, das coisas do sacerdócio. Então, eles eram extremamente importantes dentro ali da comunidade judaica. Tá? E aí você tinha outras seitas também. Você tinha os essênios, você tinha outras seitas ali, tá bom? Por isso, nesse primeiro momento, o Império Romano não perseguiu a igreja. Você vai ver que os romanos não estão nem aí para a igreja. Porque para eles são todos judeus. E os judeus, eles tinham a religião judaica tinha status de religião permitida dentro do Império Romano. Então, os romanos eles não tinham muito problema com religiões que já existiam. O problema deles eram as religiões novas. A religião nova desestabilizava, né, a nação, o império, e isso era um problema para aquilo que eles chamavam de Pax Romana, né, a paz romana. Então, inicialmente você vai ver que as perseguições aos cristãos nunca vinham dos romanos, vinham sempre dos judeus. Os judeus que perseguiam os cristãos. E de vez em quando os judeus incitavam os romanos contra os cristãos, então os romanos acabavam atacando ou prendendo cristãos mais para atender a vontade dos judeus do que realmente um problema que eles tinham, romanos, com os cristãos. Foi só quando os romanos perceberam a diferença, perceberam que o cristianismo era outra religião, que a coisa começou a ficar ruim para o lado dos cristãos, tá bom? Vamos seguir aqui. Frase de Tertuliano, tá? No seu livro Apologia, tá? No caso em latim, Apologia. No livro dele, ele escreve uma frase interessante. Ele diz o seguinte, olha, se o Tibre é um rio, tá? Um rio que corta ali Roma, passa por Roma ali. Se o Tibre inundar a cidade, ou se o Nilo, aí já está falando do Egito, se recusar a nascer, se o céu tiver chuva, se houver terremoto, fome, pestilência, haverá clamores em uma só voz. Atirem os cristãos aos leões. Aí já é o período de perseguição pelo Império Romano, tá? Quando os romanos perceberam que o cristianismo era outra religião. E aí começa a perseguição aos cristãos. E aí o Tertuliano fala, qualquer motivo era motivo. Aconteceu alguma coisa de errado ou alguma coisa que não esperavam, já ouvia-se logo o clamor, atira os cristãos aos leões. Os cristãos, assim que eles começaram a ser perseguidos pelos romanos, eles eram acusados de cometerem diversos crimes. Olha só os crimes que eles eram, é até meio estranho, né? Eles eram acusados de serem ateus, tá? Mas como isso, cara? O cristão não é ateu, ele crê em um Deus. Só que esse termo, esse conceito de ateísmo, ele é um conceito também, assim, volátil, ele mudou muito com o passar do tempo, tá? Se você não adora o Deus oficial, você é considerado ateu. O próprio Sócrates, ele foi condenado estou falando de Grécia, tá bom? Grécia Antiga, Atenas ali. Ele foi condenado à morte tomando um copo de cicuta, né? Que é veneno, porque ele foi considerado ateu. Mas se você for ler os escritos de Sócrates, não deixou nada escrito, tá? Se você for ler o relato da vida de Sócrates pelo Platão, que era o discípulo dele, você vai ver que o Sócrates ele não era ateu, ele cria em Deus. Ele só não acreditava nos deuses do Estado, nos deuses oficiais ali da cidade, de Atenas, da polis. E por causa disso ele foi considerado ateu e condenado à morte. Então os cristãos eram considerados ateus, tá? Eles eram considerados de cometerem insurreição.
Isso era um problema porque os cristãos eles eram perseguidos pelos judeus e acabava gerando revoltas. Os judeus eles eram assim, carne de pescoço, difíceis de lidar com eles. E eles perseguiam os cristãos e acabavam gerando confusão por onde o grupo de cristãos e judeus se encontravam. E aí a culpa sempre recaía nos cristãos, porque eles eram a religião mais nova, tá? Eles eram também acusados de canibalismo. Mas o cristão não é canibal. Não, mas só que assim, pensa no seguinte, irmãos. Pensa que o romano, que não entende nada de cristianismo, ele está ouvindo falar, ou ele passa no local onde está tendo um culto, e ele vê o sacerdote lá, o pastor, o presbítero, enfim, administrando a ceia do Senhor, e ele levanta o pão, e ele fala, este é o meu corpo que é partido por vós. Tá? E aí ele reparte esse pão e as pessoas comem. E ele está vendo aquilo ali, e ele está ouvindo aquilo ali, e ele não está vendo que é um pão, ou ele ouve falar que as pessoas comeram do corpo de Cristo, e aí ele pensa o quê? Que eles estão comendo o corpo de alguém que morreu. Então eles são acusados de serem canibais. E depois eles bebem o vinho, só que só bebe o vinho quem faz parte do grupo, e aquilo é vermelho, e eles falam, este é meu sangue, sangue do nova aliança do meu corpo, sangue que foi derramado por vós. E aí eles tomam aquele cálice de vinho, e os romanos estão vendo aquilo, não sabem o que é, e os cristãos estão dizendo, é lógico que numa linguagem simbólica, mas o romano está ouvindo aquilo ali, está vendo aquilo ali, e ele não sabe que aquilo é uma linguagem simbólica. E ele pensa que aquilo é real, que eles estão comendo carne de Cristo e bebendo o sangue de um morto. Então, eles eram acusados de canibalismo. Eles eram acusados também de serem antissociais. Hoje em dia, nós seríamos todos acusados de sermos antissociais, né? Nós estamos aí, alguns aí, há 4 meses sem sair de casa. Então, nós seríamos bastante antissociais. Mas naquela época era um crime ser antissocial, tá? Eles também eram acusados de incesto, ou seja, de casarem com as suas próprias irmãs. Por que isso? Porque o romano, ele via o cristão se referindo a uma irmã cristã, né, uma moça cristã, como irmã. E depois passa uns 5 anos, eles se tornam jovens e casam. Aí, o que o romano pensa? Esses cristãos casam entre si. Eles casam entre os irmãos. E aí está tendo incesto. Então, eles eram acusados de diversos crimes, mas esses crimes, as acusações, né, o crime era imputado a eles porque eles não conheciam o linguajar cristão. Hoje em dia não mudou muito, né? Nós temos o nosso linguajar cristão. E às vezes as pessoas nos ouvem falando do nosso linguajar, da nossa comunicação interna, e elas não entendem boa parte das coisas que a gente fala. Né? Não é comum entre nós presbiterianos, mas, por exemplo, algumas igrejas se referem por exemplo, um homem falando para outro homem, chama ele de varão. Né? É um termo que, nas Bíblias antigas, era muito utilizado, nas traduções antigas da Bíblia, era muito utilizado para se referir a um homem, né? Varão. Né? É um sinônimo para homem, né? E aí o cara ouve falando varão, ou vaso. Né? E aí quem é de fora do meio cristão não entende o que o cara está falando, né? O que o cristão está falando. É uma linguagem indecifrável para algumas pessoas, tá? Então os cristãos eles eram acusados de diversas coisas. Tertuliano também escreveu uma outra frase que dizia: o sangue dos mártires, ou seja, das testemunhas, é a semente da igreja. A palavra marturel, grega, ela significa mártir, tá? Ou testemunha. Vamos lá. Mais um pouco de história aí. Diocleciano, o imperador Diocleciano, só para explicar para vocês quando foi que acabou a perseguição romana aos cristãos e quando a igreja começa a ter mudança de tratamento dentro do Império Romano, mas aí surgem os problemas, tá? Grandes problemas. Já haviam e a coisa piora. O imperador Diocleciano, o imperador romano Diocleciano, ele não era cristão, não tinha nada a ver com os cristãos, tá? Ele resolveu dividir o Império Romano em 4 regiões, tá? Isso lá para o século III. Ele resolve dividir o Império Romano em 4 regiões, estabelece 2 Augustos e 2 Césares. Né? A palavra Augustus é uma palavra para divino, tá? Então haviam 2
imperadores divinos e 2 Césares. Tá? E esses, no caso ali, era o Diocleciano e o Maximiano, eram Augustos, e o Galério e o Constâncio eram Césares. O Diocleciano ele fica sendo imperador por um período, né, grande de tempo, e ele aposenta, ele não morre. Ele aposenta e ele passa, quando ele aposenta, ele convence o Maximiano a se aposentar também, e automaticamente eles, né, tanto o Diocleciano como o Maximiano, passam o título de Augustos para o Galério e o Constâncio. E o Galério e o Constâncio, assim que eles são elevados de César para a condição de Augusto, de divino, eles fazem o quê? Eles nomeiam mais 2 Césares, que foi o Constâncio eleva o filho dele, Constantino, à condição de César, abaixo dele, e o Galério, ele eleva um general que foi adotado como filho dele, chamado Licínio, à condição de César. Tá? Quando o Galério e o Constâncio se aposentam, né, ou eles deixam de ser augustos, começa uma guerra. O Constantino ele vai lutar contra o Licínio, tá, para ver quem ficará com o império. Os dois não aceitam a dividir o império como os outros que foram imperadores antes deles. Tá? O Diocleciano e o Maximiano e o Augustus e Galério. Eu estou falando os nomes aqui, é só você ir acompanhando aqui no slide que você não se perde, tá bom? E começa uma guerra entre eles. E nessa guerra, o Constantino ele percebe que o cristianismo ele tem um diferencial no cristianismo. Eles cuidam dos seus, tá? Os cristãos cuidam dos seus, eles são bem organizados, eles estudam bastante. Então, é uma forma de organizar o império no momento que o império está bastante caótico. Então, o que o Constantino faz? Ele convence o Licínio, cada um está numa região do Império Romano, o Constantino mais na área oriental do Império e o Licínio ali mais próximo de Roma. O Constantino convence o Licínio a assinar uma lei, um edito, né, como alguns dizem. O edito ou o edito de Milão, no ano 313, dando liberdade para os cristãos, ou seja, a partir daí a perseguição aos cristãos acaba entre aspas, tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Mas ela termina, os dois se comprometem, nos dois lados do Império Romano, a não mais perseguirem cristãos. A luta, depois dessa assinatura do edito, a luta continua e o Constantino vence a guerra. E como ele tem essa aproximação com os cristãos agora tornam-se religião permitida, desde o edito de Milão, e eles começam a receber dinheiro do Estado romano, do Império Romano. Os pastores começam a ser sustentados pelo Império Romano, receber salário do Império. As religiões que tinham roubado, né, confiscado templos, tá? Cristãos são obrigados a devolver esses templos para os cristãos. Os cristãos usufruem de uma certa liberdade nesse período, mas a religião ainda não é oficial do Império Romano, ela só é uma religião permitida. Isso porque o Constantino diz que teve um sonho, que ele via uma cruz no céu, e aí ele ouviu uma voz que dizia sobre este signo, ou sob, né, abaixo desse signo, você vai ter a vitória. E aí já começa a piorar a situação, porque algum anjo levou para o Constantino os pregos da cruz, isso é tudo lenda, tá? A parte de história parou já, aí já é lenda. Um anjo desceu com os pregos da cruz para o Constantino, ele derreteu os pregos, fez uma espada mágica, tipo a Excalibur, mas a Excalibur cristã, tá bom? E aí o Constantino vence e aí ele adota o cristianismo como religião permitida ainda. Embora o Constantino mesmo nunca tenha sido um cristão. Ele só foi batizado no final da sua vida, tá? Quando ele estava para morrer, tá bom? Depois da morte do Constantino, começa uma nova perseguição aos cristãos, e essa perseguição só vai se encerrar quando o imperador Teodósio assinar o Edito de Tessalônica, no ano 380. A partir daí, irmãos, aí sim, o cristianismo é uma religião obrigatória. Todo mundo
no Império Romano tem que ser cristão, tá? Quando o Império Romano caiu, o Império Ocidental caiu, né, Roma, né, foi tomada pelos germânicos, os cristãos ganharam ainda mais importância. Tá? Aí que começa o problema. Começou lá desde o Constantino, agravou-se com Teodósio e piorou com os francos, né, que foram os principais protetores do cristianismo depois da queda do Império Romano. Por quê? Porque o cristianismo começou a receber muito dinheiro, começou a receber muito poder e importância dentro do Império Romano. Então, muita gente que não era cristã, não havia se convertido de fato, não havia sido transformada, que nem conhecia as doutrinas do cristianismo, começou a entrar no cristianismo e começou a perceber no cristianismo uma forma de ascensão social. Então, eles começou a ter uma prática muito grande de simonia, de comprar cargos eclesiásticos, tá? E aí o cristianismo se torna uma fonte de poder. E aí, meu filho, a coisa degringolou, tá bom? Porque aí começa a surgir uma série de heresias. A igreja já tinha alguns problemas com heresias, mas a coisa piora muito mais agora, porque pessoas que não são convertidas de fato estão exercendo cargos de liderança na igreja. Alguns governadores, né, majordomos de cidades, eles começam a perceber, alguns duques, enfim, né, com o desenvolver aí da história, condes, começam a perceber a importância de se manter o controle da igreja, e eles começam a inserir pessoas que não têm conhecimento do cristianismo, que nunca leram a Bíblia, tá? Nos cargos eclesiásticos, para que esses tivessem o controle religioso na região. E aí a coisa começa a surgir uma série de heresias na igreja. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Aqui, por causa desses desvios, tá aqui o que, né, por causa dessa entrada de pessoas não convertidas, que não conheciam o cristianismo, na fé cristã, né, e inclusive ocupando cargos de liderança na igreja, começou a surgir uma série de desvios doutrinários. Então, aqui, ó, coloca aqui, ó, Cristo, né? Olha que eu estou seguindo com o mouse. Cristo aqui seria a igreja primitiva, a igreja cristã original seguiria esse caminho, mas aí houve um desvio, tá? Que vai dar na origem no catolicismo romano, a igreja católica. Vamos lá. O ano 310 surgiu, já havia, né, a prática por alguns cristãos, e aí agora ela se torna uma prática oficial da reza pelos defuntos. Tá? No ano 320, o uso de velas no culto. Depois, culto aos santos, 375. 404, instituição da missa. Tá? E essa missa é interessante porque na missa, o que acontece? O sacerdote sacrifica de novo Jesus. Então, Cristo é sacrificado toda a missa, tá bom? É como se ele tivesse de novo sendo morto de novo, né? De novo e de novo e de novo. Aquele sacrifício, os católicos não pensam isso, mas essa é a implicação, melhor dizendo, da missa. Quer dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Você precisa matá-lo de novo, de novo, de novo e de novo, tá bom? 431, culto à Virgem Maria, 500 roupas. Bom, enfim, eu não vou ler todas, mas eu vou te mandar depois o slide. Você vai ter esse slide aqui para você, tá bom? Mas você está vendo aqui a lista de algumas das heresias que surgiu no meio da igreja, tá? Que vai afastando a igreja do seu, né, dos seus eixo principal da retidão da palavra, tá? E aí vai dando no catolicismo romano. Seguindo aqui. Como surgiu os pré-reformadores? Eu mandei um texto para vocês dos pré-reformadores. Dê uma lida lá, irmãos. O meu trabalho de conclusão de curso de História, no meu TCC, foi baseado na Reforma Protestante. Então, eu estudei bastante. Inclusive, ali é um trecho do meu TCC. Tá? Tá, vamos lá. Os pré-reformadores mais importantes são o John Wycliffe, o inglês, tá? O John Hus, que é da Bavária, é um país que hoje não existe, mas ali é a região ali da Bavária, tá? E Girolamo Savonarola, italiano, tá? Que também, ali no artigo que eu mandei para vocês, tá com o nome dele mais
aportuguesado, tá? Jerônimo Savonarola, tá? Que é uma possibilidade de tradução do nome dele. Mas italiano, né? Latinizado ali, Girolamo Savonarola. Se você for pegar o que esses homens ensinaram, irmãos, eles têm alguns probleminhas, tá? O Savonarola tem mais problema do que os outros dois. Os outros dois ainda têm menos problema. Tem algumas heresias, mas elas são resquícios da prática católica que esses homens estão inseridos. Tá? Eles não foram reformadores, eles foram pessoas que começaram as ideias deles foram ideias que acabaram influenciando na reforma protestante. Inclusive, o Lutero era chamado de Hussiano, né? Porque ele seguia algumas das doutrinas do John Huss. Se o Lutero teve realmente alguma influência do John Huss, a gente não sabe. Mas ele seguiu alguns ensinos ali do John Huss, que era discípulo do Wycliffe, tá? Mas eles questionaram várias práticas do catolicismo. Tem aí a data de nascimento deles aí, da morte. Essa interrogação perto da data de nascimento aqui do Wycliffe, do Huss, é porque nós não temos certeza se eles nasceram nesses anos, mas é por volta de, no caso aqui do Wycliffe, de 1328 e do Huss de 1373, tá bom? Vamos aí que o nosso tempo urge e já falta 1 minuto para acabar a aula. Talvez eu não acabe em 1 minuto, mas acaba aí no máximo 35 a gente acaba, tá? Vamos lá. Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, ele era católico, tá bom? Ele tem uma história do Lutero, tem até um filme dele, tem um documentário, a Igreja Presbiteriana lançou um documentário sobre a nossa a editora Cultura Cristã, que é a nossa casa publicadora, lançou um documentário, eu tenho esse documentário do Lutero. Mas tem um filme do Lutero também, de 2005, se eu não me engano. Muito bom. Eu passo sempre esse filme para os alunos meus da escola mesmo, secular, assistir, porque é histórico e a gente trata da questão da reforma. E aí eu aproveito para reforçar bastante a questão da reforma protestante com eles, com meus alunos ali da rede pública. No dia 31 de outubro de 1517, ele publicou as suas 95 teses. As 95 teses também você acha facilmente na internet. Põe aí 95 teses, você vai encontrar as 95 teses, muito fácil. Tem até elas comentadas, às vezes. Bom, tem até uma que eu tenho, que eu já usei, inclusive no meu TCC, ela em latim e em português, tá? As 95 teses, mas os ensinos do Lutero, ele escreveu muito, Lutero escreveu muito, muito, muito mesmo, tá? Inclusive, eu já até mencionei um dos livros dele aqui, né? A Escravidão do Arbítrio, né? O livre-arbítrio escravo, que em português o título é Nascido Escravo, um dos livros do Lutero, mas as ideias do Lutero elas estão baseadas nos 5 solas, tá? Do Lutero, que era o quê? Sola é porque está em latim, era a língua que era utilizada nos debates da época, tá? Tanto pela igreja quanto pelo jurídico, né? Todo debate jurídico acadêmico era feito em latim. Então, o Lutero ele escreve muito em latim. Os 5 solas do Lutero são sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo glória, ou glória soli Deo, né? O que significa os 5 solas, ou os 5 somentes, tá? Somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória somente a Deus, tá bom? É isso que significa. Ou seja, a salvação é somente pela fé, fé naquilo que as escrituras dizem, ou naquilo que a Escritura diz. Somente Cristo é o Senhor da igreja, né, e é o Salvador. Somente a graça, somos salvos somente pela graça, acessada pela fé, e somente Deus que merece a glória. Não tem uma ordem, tá? Aqui nos solos, não tem qual vem primeiro, não tem. Tá? A gente organiza de qualquer forma. Eu coloquei aqui dessa forma, mas poderia ser de qualquer outra. Tá bom? Esses são a base da reforma protestante, que dá origem às igrejas evangélicas, tá bom?
é o grande rompimento aí no século XVI. Não foi o primeiro. A Igreja Católica já havia sofrido algumas cisões, por mais que ela diga que ela é una, ela não é, tá bom? Houve a primeira grande divisão, foi a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, também chamada de Igreja Ortodoxa Grega, né? A Igreja do Oriente. Porque, o que aconteceu? A igreja ela estava em todo o Império Romano, mas quando o Império foi dividido em dois, ali com Constantino e depois, de fato, pelo Teodósio, tá? O que aconteceu? Haviam dois imperadores. E a igreja, sobre cada área de influência ali, a igreja em Roma, né, sob a influência do imperador romano, ali ocidental, e a igreja em Constantinopla, ou Bizâncio, né, que é também ali do lado do Império Bizantino. O Império Bizantino é o Império Romano Oriental, tá? Elas se desenvolveram de formas diferentes. Então, do lado ocidental, ela teve um pouco mais de liberdade. Do lado oriental, ela ficou muito presa, muito ligada ao imperador oriental. Então, ela se desenvolveu também de forma diferente, tá? De forma desigual. Então, no século XI, houve um rompimento, de fato, dessas duas igrejas. Elas ainda mantinham até o século XI uma certa relação de cooperação, né? Meio aí, havia uns choques entre elas, mas eles ainda cooperavam com os outros. Mas no século XI teve teve uma treta feia lá entre as duas igrejas. O núncio católico, ou seja, uma espécie de primeiro-ministro católico que ficava lá no Império Bizantino, do lado da Igreja Ocidental, excomungou o patriarca oriental, que era o líder da Igreja Oriental, e o patriarca excomungou o núncio e o Papa, né? Na verdade, tinha morrido o Papa, e aí um excomungou o outro, e aí acabou a relação de amizade entre eles. Essa relação de amizade só foi restabelecida há pouco tempo atrás, tá? Se não me engano, há uns 20 anos atrás. Bom? Então, foi uma treta feia entre essas duas igrejas aí. E aí elas seguiram caminhos diferentes desde então, desde o século XI. Elas estão separadas. Mas aí no século XVI houve esse segundo grande cisma, tá? Dentro da Igreja Católica, dando origem às igrejas protestantes. A gente fala reforma protestante, mas é um título que nós damos hoje, tá? Porque a mudança feita lá pelo Lutero não era nem chamada de reformada, porque o termo reformado só foi utilizado com Calvino e Zwinglio, e nem era protestante, porque o Lutero não... O título de protestante só surgiu quando os duques luteranos protestaram contra os duques, né, contra o Império Católico, Sacro Império Romano, tá? Então, por isso, os duques protestantes, tá, deram origem ao termo protestante. Nós utilizamos, então, o termo reforma protestante, mas esse termo não era assim que eles eram chamados. Eles eram chamados de cismáticos, tá? Era assim que eles chamavam aqueles que rompiam com a igreja. O Lutero era um cismático, né? Ele criou um cisma, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Esse foi o nosso último slide. Eu não coloquei aqui no slide, mas posso colocar depois, se vocês quiserem, algumas recomendações de leituras para vocês, tá? Recomendação de leitura sobre história da igreja. Eu tenho 3 livros de história da igreja. Eu tenho esse livro aqui, que ele não está mais com essa capa, tá? Que é do Bruce Shelley, História do Cristianismo ao Alcance de Todos. E se eu fosse indicar, desses 3 que eu tenho, eu indicaria esse, porque ele é o mais, eu acho que ele é o mais simples, e ele é o mais abrangente desses outros 3 que eu tenho, tá? Mas cada um deles foca um ponto que o outro não foca. Então, a História do Cristianismo ao longo dos tempos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para eu poder ver todos vocês aqui, ou pelo menos a maioria de vocês. Então, indico a leitura, se vocês puderem comprar. Ele está com uma outra capa, essa capa é antiga. Esse livro meu aqui é de 2000, eu ganhei esse livro
do Instituto Cristão de Pesquisas, por umas colaborações que eu fiz a eles em 2005, tá bom? Esse livro aqui, História da Igreja, do Robert Nichols, também é muito bom, tá? Ele é um pouco menor do que o livro do Shelley, tá? Ele é um pouco menor, mas ele foca alguns pontos que o Shelley não foca, tá? Mas ele é bom também. Esse livro aqui, Os Dois Reinos, eu adquiri ele por causa do seminário. Ele até em alguns pontos, ele é um pouco mais abrangente do que o Shelley, tá? Mas eu não gosto muito da abordagem que ele tem, mas ele é muito bom, tá? Então ele completa aquilo que o Shelley não fala, ele completa algumas vezes, mas eu não gosto muito da abordagem dele. O Shelley, se você adquirir o livro do Shelley, você vai ver que às vezes o Shelley não se posiciona sobre alguns temas que você gostaria que ele posicionasse. Você tem vontade de, quando está lendo Shelley, pensar assim, puxa, mas por que ele não fala o que ele pensa a respeito disso? O Shelley não faz isso, irmãos, porque ele tem uma abordagem mais de historiador, embora ele seja um evangélico, tá? Ele é cristão, ele é um pastor, ele é PhD em teologia, mas nesse livro aqui, ele tem uma abordagem mais histórica. Então, ele vai tentar, e na maioria das vezes ele consegue. Eu já li esse livro aqui 2 vezes, eu gosto bastante. Eu gosto de ler livros históricos, porque eu professor de história, né? Sabe como é que é, né? Então, mas ele tem uma abordagem bastante de professor de história mesmo, na sua abordagem da história da igreja. Então, eu gosto bastante dele, mas Os Dois Reinos, ele trata de algumas coisas que o Shelley não aborda, mas ele tem uma visão assim, também, em alguns pontos, eu gostaria que ele se posicionasse, porque ele não tem essa pegada mais historiadora, ele tem uma pegada mais de se posicionar. São 3 autores, tá? É o Robert Close, o Richard Pierran e o Edwin Yamaguchi. Bom, eles também não se posicionam algumas vezes que eu gostaria que eles se posicionassem. Eu não tratei disso hoje, mas como nós vamos abordar esse tema em breve, então eu indico para vocês a leitura do Diário do Simonton. Eu, inclusive, tenho 2 desse, porque eu ganhei os 2. Eu ganhei uma da igreja de Bertioga. Quando eu entrei na igreja, o meu pastor me deu, lá de Bertioga. Os 2 são usados, mas eu não ligo para isso. Eu não ligo para isso. E eu tenho uma outra que eu ganhei. Na verdade, eu acabei herdando uma parte da biblioteca do reverendo Nilson. O reverendo Nilson, ele tinha dito para mim que quando eu começasse o seminário ele me daria, mas ele veio a falecer antes disso acontecer, mas a filha me deu, a filha dele depois, eu não pedi, mas ela se lembrou disso, e ela me deu uma parte da biblioteca do reverendo Nilson. Aqui, acho que quem lembra do reverendo Nilson é o Tarcísio, lembra, com certeza, talvez algum irmão, né, o Tarcísio muito mais do que eu, o Tarcísio conviveu com ele muito mais do que eu convivi poucos anos com o reverendo Nilson, um homem de Deus e que eu senti muito quando faleceu. Mas eu acabei herdando, e aí eu sempre fico com um comigo e o outro eu empresto. Eu acho que o meu, acho que está com você, né, Paulo? Depois o Paulo confirma aí, acho que está com ele. E um outro livro também que eu indico é Semeadura Presbiteriana no Sul Brasileiro. Também é legal. Outro livro que eu indico, eu só não trouxe ele aqui porque eu não tenho esse livro, que é Bandeirantes da Fé. Mas é um livro muito bom para quem quiser saber o Tarcísio está até assinando ali, né? Um livro muito bom. O pastor, se eu não me engano, ele trouxe esse livro, Bandeirantes da Fé, ele tem lá, não é muito caro, eu acho que é 29, uma coisa assim, entre 20 e 30 reais, tá? Para colocar dessa forma. Ele tem lá, se você quiser adquirir, converse com ele e ele passa para você. É um livro muito bom. Eu já li, mas não tenho ele. Me emprestaram um livro na época. Tá? Eu acho que foi até o pastor Mauro mesmo que me emprestou, não lembro. Então, eu não tenho, mas é um livro muito bom. Tá? Recomendo essas leituras para vocês aí, a respeito da história da igreja. Vai ajudar você a compreender muito, e eu acho que é legal você estudar um pouco da história da igreja. Irmãos, no mais, que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço a presença de todos. Está aqui o Danilo, eu vou dizer pela ordem que aparece no meu monitor aqui, tá? O Danilo Fusarro, o presbítero Tarcísio, é o professor junto comigo, mas está aqui. Vi que caiu, viu, Tarcísio? Eu vi que você caiu aí. Aquele problema
que o presbítero Tarcísio não está ministrando aula por causa desses problemas de internet dele, que está muito estável e está difícil de resolver o problema. Ele comentou comigo, e é por causa da pandemia, as empresas de internet estão trabalhando com pessoal reduzido. Aqui também está a Daniela e o Saulo, Deus abençoe vocês, a Cris Ribeiro, minha cunhada, a Lívia, a Renata, Deus abençoe, a Vitória, o Cláudio, a Luísa, a Agnólia, o Danilo Dávila, o Guilherme Batista, o João Toledo, o Paulo, o Felipe, o Arthur, que é a Lohane, a Gorete, o Arthur, que é a Lohane, né? É porque está o Arthur aqui, mas eu sei que é a Lohane. A Gorete e a Marta, desculpa, Marta está aqui comigo. Eu citei, mas alguém eu não estou vendo, tá, irmãos? Então, me perdoe aí se está faltando alguém que eu não estou vendo aqui na minha tela. Mas você pode gritar aí, falar, estou aqui também e tal. Eu digo o seu nome. Deus abençoe vocês, obrigado pela paciência. E eu vou pedir para alguém fazer uma oração por nós. Saulo, você ora por nós, meu irmão? Pode ser? O Saulo vai orar e assim que o Saulo orar, está encerrada a aula. Deus abençoe, um ótimo domingo a todos. Tá bom? Tarcísio, você quer falar alguma coisa antes? Algum recado, alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tranquilo? Parabéns pela aula. Obrigado, Deus abençoe. Bastante elucidativa. Valeu, obrigado. Depois eu encaminho para vocês os slides, tá, irmãos? Para quem quiser, que não é da sala, por exemplo, a Marta, a Renata, que não pertence à sala do Catecúmenos, é só me pedir no particular que eu mando para vocês também, a Gnole, enfim, tá bom? Saulo, pode orar por nós, por favor. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais este dia, Pai, e pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Amém. Agradecemos pela aula de hoje, por estar nos ensinando a cada dia, Pai. Dá-nos uma semana abençoada. Fica conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos e até a noite com a devocional do Pastor Mauro. Tá bom? Fiquem na paz. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau.